Boa noite, queridos irmãos, colegas e todos aqueles que acompanham a nós esse evangelho virtual desde que começou a pandemia. Estamos aqui hoje reunidos para mais um evangelho no lar, com a permissão e o apoio de todos os irmãos de Deus e espíritos superiores que nos acompanham, encarnados e desencarnados. E temos a agradecer, só agradecer, pois estamos vivos e com a graça de Deus e nosso Jesus, irmão Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, irmão e mestre, que estamos aqui firmes neste ano que não foi fácil para ninguém, mas também foi um ano de estender a mão e seguir em frente, ajudando a cada irmão necessitado. Queremos agradecer a nossa casinha Eulália Nogueira, que é o nosso apoio, a nossa parte, que é o nosso mais do que nosso lar, e é o nosso porto seguro. Agradecer a caridade que cada irmão faz de uma forma ou de outra para com aquele que necessita. Então vamos seguir a continuação hoje do Evangelho, é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. É a continuação, os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, eu gostaria, ontem, com a maravilha do que foi falado pelo nosso colega Gelson, e falar só a última frase que foi lida pela nossa irmã. Não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza no coração. Essa frase ficou e realmente traduz o que nós queremos para a nossa vida, tenho certeza. Bom, a continuação é escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Parágrafo 11, item 11. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam. Mas ai daquele cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês, porque o melhor retornar para a vida espiritual, não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados ao fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e tirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida só com um olho do que ter os dois e serem lançados ao fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês, lá no céu
seus espíritos protetores veem, sem cessar, a face do meu Pai que também está nos céus. Porque eu vim para salvar o que está perdido. Mateus, parágrafo 18.6 a 11. Traço 5, 29 e 30. Item 12. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois o orgulho sofreria com ele e a sua reputação ficaria diminuída entre os homens, desde que suas maldades não sejam descobertas. E é quando basta para que com suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos, por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado de cada escândalo, de cada palavra, frequentemente utilizada no Evangelho. Motivo porque, às vezes, ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Item 13. É necessário que aconteçam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência para fazer o mal. E porque árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana e não que os homens têm a obrigação de praticá-lo. Item 14. É necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmo pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as suas primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal. Procurarão o remédio no bem. A convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que, do mal, Deus fez surgir o bem. E os próprios homens aprendem com suas imperfeições. Fruto do mau uso que fazem de seus livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois, se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar, então, que é inútil procurar melhorar os homens. Porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. Item 15. Se a humanidade toda fosse transformada em homens de bem e ninguém mais procurasse fazer o mal ao próximo, todos seriam felizes.
porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal foi excluído, e será também o futuro da Terra. Quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de morada de exílio e de lugar de provas e expiações para espíritos rebeldes, obstinados em fazer o mal, o que foram expulsos dos orbes em que as humanidades realizaram o progresso moral. Item 16. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha, ou seja, o mal é sempre o mal, e aquele que, de algum modo, servir de instrumento, permitindo que seus maus instintos fossem utilizados para que a justiça divina se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal e deverá também responder pelo que fez. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Esse mesmo pai talvez tenha sido um mau filho, que também fez o seu pai sofrer. Por isso, ele suporta agora a pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, o filho não terá desculpas por ter sido ingrato e deverá ser castigado tendo filhos rebeldes ou alguma outra maneira. 17. Se a mão de vocês é motivo de escândalos, cortem-na. Afirmativa enérgica, que seria um absurdo se levado ao pé da letra. Significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda a causa do escândalo, ou seja, toda a prática do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que esta lhe servir de instrumento para praticar uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que os seus olhos servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem o auxílio do esclarecimento espírita. Meus queridos irmãos, este capítulo, esta parte deste capítulo é maravilhosa e eu acho que muito bem explicado, porque nada mais é no sentido figurado, ninguém vai cortar a mão, vai tirar um olho, mas é a maldade que não pode existir nos nossos corações. Deus pede para cada irmão, na sua reencarnação, cada encarnação, evoluir. Por isso que ele dá essas provas e por isso que o mal existe ainda, porque somos seres imperfeitos. E se não aprendemos no amor, aprendemos na dor. É mais fácil aprender na dor do que no amor. Infelizmente. O ser humano ainda não aprendeu. Mas estamos aqui e eu tenho certeza
de que com a nossa maravilha do nosso Evangelho e a nossa doutrina, que é perfeita, não temos o que acrescentar, porque assim, lendo o Evangelho, interpretando, cada leitura, cada vez que a gente abre o Evangelho, a gente interpreta de uma forma aquele capítulo, pode ler 20, 30, 40, 3.000 vezes, 4.000 vezes. Cada dia, o mesmo capítulo, vamos interpretar de uma forma. Por quê? Porque nós estamos num progresso evolutivo e vamos, e é essa aí a proposta de Deus Todo-Poderoso para conosco, seus filhos amados. Então, ainda pedimos, elevando os nossos pensamentos a todas as partes superiores, a todas as órbes, a todo o planeta, a todos, pedimos a Deus que neste momento, espíritos protetores, vamos nos acomodar, elevar nosso pensamento e agradecer. Não vamos pedir, vamos agradecer. Agradecer de estarmos aqui, de termos o pão na nossa mesa, de termos a vida, o privilégio à vida. E isso é um privilégio que nós temos. E ter acesso ao Evangelho escrito, isso é mais ainda do que um privilégio, porque ainda as pessoas ainda têm muitos irmãos que ainda não despertaram. Mas com o tempo, todos chegaremos lá. Então vamos fechar os olhos, agradecer e pedir que a falange do bem, entrando pela porta da nossa casa, faça uma varredura em todos os cômodos, que tire tudo que não é bom, tudo que não pertence ao nosso lar, e nos deixe na paz, na harmonia e na alegria. Que deixe, e pedimos também, com a permissão, e se for do nosso merecimento, que coloque nas nossas águas que estão em cima das mesas, nas geladeiras, aonde tivermos colocado, que coloquem o remedinho necessário para cada um de nós, o que estivermos precisando. E é com o coração na paz e muito tranquilo que eu peço por cada um de vocês que estão escutando, pelos doentes dos hospitais, por aqueles que estão com Covid, pelas crianças órfãos, pelos velhinhos dos asilos, pelos doentes, por aqueles que não têm casa, que estão na rua, pelas mães que estão sem seus filhos, pelos que estão precisando de um amor, de um carinho, de um abraço, de uma mão estendida. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra
e de todos os mundos habitados. Console e dê força e fé para todos eles e para nós também. Muito obrigada a todos, uma boa noite e que assim seja.